Olá, concurseiro, concurseira, mais uma aula. E hoje nós vamos trabalhar com o seguinte tema: relevo e solos do Brasil e do Paraná. Antes de trabalharmos especificamente sobre cada um deles, alguns comentários aqui, para você pensar. O que é relevo? Qual é a definição para que uma área seja planície, planalto, morro, montanha e assim por diante? Ou serras, tá certo? Como que existe uma serra? O que precisa ter? Então, alguns pontos que nós vamos falar sobre relevo, por exemplo, nada mais é do que uma questão de convenção, que uma universidade de um ponto do Brasil vai adotar de um jeito e outra universidade vai adotar outra convenção, ou dentro de uma mesma universidade podem existir pesquisadores que acabam seguindo linhas distintas, dando aula no mesmo curso. Um exemplo simples: a partir de qual altitude um relevo vai se tornar planalto ou vai se tornar montanha? É bastante complicado isso e eu só estou lhe chamando a atenção para dizer que é uma questão de convenção. Então não tem uma definição fixa e eu venha dizer para você, ó, este é o conceito e está resolvido para sempre. Perfeito? Vamos pensar agora no seguinte ponto em relação ao relevo. Quando olhamos ao nosso redor e identificamos uma montanha, identificamos um morro, uma planície, uma praia, uma falésia, nos perguntamos, ele sempre existiu? Ele sempre esteve ali? Sempre fez parte daquela paisagem? Não. Relevo é resultado de um processo que ao longo da história ele se formou, ele foi se construindo, foi sendo construído pela natureza. E grava isso, os agentes formadores do relevo. Basicamente, concurseiro, concurseira, nós podemos dizer que existem os agentes externos e os agentes internos, ok? Vamos começar então fazendo aí um comentário para você dos agentes externos, aqueles que estão na superfície terrestre e estão modelando o relevo. Vamos começar primeiramente analisando a água, que talvez seja o agente que mais modifica o relevo terrestre. A água em todas as suas formas. Ok? A chuva, cada vez que existe uma precipitação, existe o quê? A modelagem do relevo, existe uma modificação de forma até que os nossos olhos não percebam, na maioria das vezes, mas quando chove, junto com os rios, junto com a enxurrada, a água carrega sedimentos. Então ela vai retirar de um local mais alto, é claro, e vai depositar esses sedimentos numa área mais baixa. Então a água age carregando sedimentos. Isso nós podemos dizer que é uma ação mecânica da água carregando esses agentes. Então, concurseiro, concurseira, quando você olhar, por exemplo, para as águas do Rio Paraná, que são águas amareladas e até barrentas, como alguns comentam, você pode dizer que ali tem sedimentos que essa água está carregando. Mas a água não age só da maneira mecânica, a água também age do ponto de vista químico. Quando ela está no solo, quando ela está sobre uma rocha, ela acaba diluindo os minerais que ali existem e liberando na superfície, transformando em solo, em sedimentos que também podem serem carregados pelos rios. Então, a água age tanto de forma mecânica quanto de forma química, diluindo os minerais. Porque a água da chuva, quando vem para a superfície,
perceba o seguinte, ela está praticamente limpa, sem nenhum mineral. Só a partir do momento que ela se encontra com o solo, com a rocha, ela vai adquirir esses sais minerais. Tanto é que você pega uma garrafa de água, entre aspas, mineral, porque toda água é mineral, mas essa que você compra no supermercado ou mesmo numa lanchonete, e vai olhar a sua composição química. Essa composição química está associada ao local onde ela se depositou depois de uma chuva, e ali ela diluiu os minerais que existiam naquele solo e acabou dando para ela essas qualidades. E em cada lugar do Brasil, a água vai ter uma qualidade diferenciada. Não significa ser melhor ou pior, mas sim que ela vai ter sais minerais diferentes porque eles estão presentes no solo. Outro agente externo muito interessante, o vento. Por exemplo, Vila Velha, no Paraná, na região de Ponta Grossa, dos Campos Gerais. É nítida a presença do vento nesta região, modelando as rochas desse local, o arenito que ali existe. Por quê? O vento carregando partículas de areia ao longo de milhares de anos numa mesma direção, ele serve como uma lixa que vai modelando o relevo e vai dar formas diferenciadas que acabam servindo até como um ponto turístico. Outro detalhe importante que eu preciso fazer uma ressalva. Agora eu separei para você a água e o vento, como se eles agissem separadamente. Entenda uma coisa que é muito importante. Eu estou separando por uma questão didática, mas é claro que tudo isso está acontecendo em conjunto, está acontecendo simultaneamente. Então, água e vento modelam o relevo. Concurseiro, concurseira, mais um agente externo que você deve ficar atento. A temperatura, o sol. Durante o dia, o sol aquece uma rocha provocando a sua dilatação, ela vai aumentar de tamanho. À noite a temperatura cai, essa rocha vai se contrair. Dilatação, contração, dilatação, contração vai fazer com que essa rocha tenha rachaduras. Aí nessa rachadura da rocha, o que vai acontecer? Pode chover, infiltra água nessa rachadura. À noite, se a temperatura cair muito, acontece de o quê? Congelar essa água. Você sabe que a água se expande e a rocha vai se contrair. Novamente ela vai rachar, ter uma rachadura maior. Então, no caso aí, você viu você já pode pensar em dois agentes agindo de maneira conjunta. A água batendo na rocha, que durante o dia aqueceu e à noite esfriou e daí teve uma rachadura, a água se infiltrando nisso, se expandindo e aumentando esse processo de erosão. E olha que interessante aí para você pensar, concurseiro, concurseira. A rocha, a partir do momento que ela passou por esse processo de erosão, ela vai se transformar em solo. Quando esta rocha se transforma em solo, que é a camada, vamos delimitar aí, solo é a camada da superfície terrestre de mais ou menos 20 ou 30 centímetros, que existem os nutrientes para que as plantas possam se desenvolver. É uma definição que a pedologia nos dá. Pedologia, estudo dos solos. Perfeito? Então, nem toda a superfície terrestre é considerada ou é conceituada como solo, e sim apenas aquela parte que nós temos, ou melhor, que as plantas retiram os nutrientes para que nós possamos utilizar essas plantas. Concurseiro, concurseira. Também outro agente que eu quero chamar a atenção são as plantas. Como assim? Como que as plantas são agentes modeladores do relevo? É um agente externo, mas é um agente químico, como a água e eu citei anteriormente. As raízes das plantas, quando se espalham pelo solo, elas soltam enzimas, elas soltam produtos químicos que acabam decompondo não só a rocha, como todo o próprio solo que ali existe. E com isso,
ela faz que exista um processo de modelagem, até um processo de erosão em alguns lugares, em outros pontos ela vai segurar esse solo. E é interessante você entender o seguinte também: uma planta que vai se infiltrando na rocha, que ainda não se transformou em solo, ela acaba rachando essa rocha, colaborando para que ela se quebre e posteriormente seja carregado pela água, pelo próprio vento e se transformando em solo na sequência. Então, concurseiro, basicamente os agentes externos são esses que modelam a superfície terrestre. Mas existe também os agentes internos que colaboram na mudança do relevo terrestre. E ele está associado à pressão, à temperatura que existe no interior do nosso planeta. Como assim temperatura? Entenda o seguinte: se eu estou agora a 900 metros de altitude e a temperatura onde estou é 20 graus e eu cavar mais 30 metros, o que vai acontecer? A temperatura vai aumentar, vai para 21 mais ou menos. Cavei 60, vai para 22. Ou seja, após eu penetrar no interior do nosso planeta centenas ou milhares de metros, a temperatura vai ser tão alta que toda a rocha vai estar derretida, uma grande pasta. Então, a parte sólida do nosso planeta nada mais é do que uma fina camada que está boiando sobre o magma, sobre uma grande camada pastosa que está derretida por causa da temperatura alta. Outro detalhe: a superfície do nosso planeta não é um bloco único, ela está toda quebrada. E a analogia mais didática aí para você mentalizar isso é um ovo cozido que você tem sobre a mesa, vai batê-lo, você percebe que ele vai trincar em dezenas de casquinhas menores, se você bater várias vezes. A superfície terrestre também é assim. E como no interior aquilo está numa grande ebulição e a Terra está girando a uma velocidade altíssima, existem vários outros componentes, nós temos que entender que essas camadas, essas casquinhas, que nós damos um nome mais acadêmico de placa tectônica, ela não vai ficar fixa num lugar, ela vai se movimentar. Cada uma dessas placas tem movimentação. Elas podem se afastar, como elas podem se chocar. Um exemplo clássico: a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Ela existe por quê? Duas placas tectônicas se chocaram. Ora uma subiu e a outra afundou, formando a Cordilheira dos Andes, um conjunto de montanhas que vai no sentido norte-sul na América do Sul. Concurseiro, concurseira, da mesma maneira que nós temos uma cordilheira, no caso a Cordilheira dos Andes, poderia citar também a Cordilheira do Himalaia, que é resultado do encontro de placas tectônicas. Nós temos também, no meio do Oceano Atlântico, uma grande fossa, porque ali as duas placas se afastaram. E se você fizer uma análise mais aprofundada, vai perceber que um dia o Brasil esteve colado na África, e a partir daí ele se afastou, por isso surge essa grande fossa no Oceano Atlântico chamada Dorsal do Atlântico, como se o mundo fosse um quebra-cabeça, que essas peças um dia todas estiveram juntas, formando a chamada Pangeia. Concurseiro, concurseira, então nós fizemos uma grande revisão aí entre agentes internos e externos. Agora vamos ver como que o Brasil foi classificado do ponto de vista de relevo e de altitudes. Lembrando, não existe apenas uma classificação, não existe apenas uma interpretação, vai depender da escola que cada cientista adota, exatamente isso, a escola que ele adota sobre a classificação da geomorfologia. Geomorfologia, formas do relevo. Perfeito? Uma das classificações que nós temos e sempre aparece, sempre é cobrada em concursos, é
a do Haroldo de Azevedo. Dá uma observada, por favor, aí no mapa do professor Haroldo de Azevedo. Segundo ele, o Brasil tem apenas planaltos e planícies, quando eu observo na legenda. Veja lá, tem a planície amazônica, que se estende do oeste para leste, e acompanha todo o nosso litoral praticamente, tá certo? E, a partir disso, no centro do Brasil, tem uma área de planaltos, que chega bem próximo ao litoral lá no Nordeste. A área de planaltos e também no Norte, outro planalto. Aí, existem vários nomes. Planalto das Guianas, lá no Norte, Planalto Central, o nome já diz tudo, está no centro do Brasil, Planalto Atlântico, que é esse que está mais próximo ao litoral, Planalto Meridional, o nome diz tudo, está na parte sul do nosso país, e a planície do Pantanal, que está bem no interior, na região do Mato Grosso. Concurseiro, concurseira, esta classificação do professor Haroldo de Azevedo é do ano de 1940. Imagina o seguinte, é um momento que não existia praticamente fotografias aéreas em nosso país e nem se cogitava a possibilidade de existir a imagem de satélite para observar na vertical e conseguir fazer o mapeamento. Era necessário viajar o máximo possível e a partir daí conseguir fazer um desenho de como era o modelado do nosso país. E um detalhe que você deve marcar, neste sentido, nessa questão, considerava principalmente o nível altimétrico. Grave esta palavra, nível altimétrico. O que significa isso? Calcular a altitude em relação ao nível do mar e, a partir da altitude, classificar o que é planalto e o que é planície. Perfeito? Então, Haroldo de Azevedo utilizou a técnica da altitude para classificar planaltos e planícies. Outra classificação que eu quero que você analise comigo, concurseira, concurseiro, é a classificação do professor Aziz Absaber. E essa classificação é de 1958, tá certo? E algumas coisas são parecidas, mas já tem uma modificação e eu vou acentuar na sequência qual a diferença, mas eu quero que você observe agora o mapa do professor Aziz Absaber. Veja lá comigo. Tem a planície da Amazônia? Tem, mas ele vai chamar de planícies e terras baixas da Amazônia. E aqui na região do Nordeste, ele vai dar vários nomes, Planalto do Maranhão e do Piauí, Planalto Nordestino, tá certo? Aqui na região Sudeste, até atingindo uma parte do Nordeste, serras e planaltos do Leste e Sudeste. O Planalto Meridional permanece praticamente o mesmo. O mesmo vai acontecer com o Planalto Central e a planície do Pantanal. E também, concurseiro, o Planalto das Guianas. Mas qual a diferença conceitual entre Aziz Absaber e Haroldo de Azevedo? Enquanto Haroldo de Azevedo trabalhava com a questão da altitude para classificar planaltos e planícies, o professor Aziz Absaber vai classificar justamente a partir da ideia dos processos geomorfológicos relacionados à erosão e sedimentação. Quando eu falar em erosão e em sedimentação, você precisa relacionar justamente com o quê? Com os agentes que modificam o relevo. No Paraná, nós podemos observar isso em todos os planaltos, o primeiro, o segundo, o terceiro planalto e a Serra do Mar. Vamos lá. Erosão. Existe erosão na parte mais alta. A água, o vento, a chuva, a temperatura, modificando o relevo,
por gravidade ou carregado pela água, pelo vento, os sedimentos são levados para as partes mais baixas, ou seja, a região que sofre o quê? A sedimentação. Concurseiro, concurseira, Serra do Mar, no Paraná. No lado leste, ou seja, o lado que está voltado para o litoral, as rochas, quando se desprendem, são carregadas para a parte mais baixa, por gravidade, por exemplo. Então, a parte mais baixa, o litoral, é o lugar de sedimentação. Por que alguns portos na região do litoral paranaense precisam ser dragados? Porque os rios carregam consigo sedimentos e depositam lá embaixo. Ou seja, a parte que perde e a parte que ganha. O professor Haroldo de Azevedo trabalhou com esta ideia para fazer a classificação. Concurseiro, concurseira, existe mais uma classificação do relevo, das formas de relevo do Brasil. Então nós vamos ter 3, você deve conhecer as bases de cada uma delas. A mais recente foi publicada em 1995 e ela pertence à equipe do professor Jurandir Ross, um professor da USP, muito respeitado em todo o país. Só que esta classificação, concurseiro, concurseira, ela já foi feita, diferentemente de Aziz Absaber e de Haroldo de Azevedo, com muito mais tecnologia. Ela já foi feita a partir de fotografias aéreas e de imagens de radar, de um projeto, grave isso, chamado Radam Brasil. Vou repetir para você não esquecer, Radam Brasil. E começou já este mapeamento lá nos anos 70. E o professor Aziz Absaber, a partir daí, trabalhou nesta classificação. Eu quero que você observe o mapa junto comigo e a sua legenda. Vamos lá. Na legenda, nós vamos identificar que o Brasil tem, segundo o Jurandir Ross, planaltos, planícies e depressões. Perfeito? Agora, veja especificamente no mapa depois da legenda. Perceba que a área verde que nós estamos mostrando aqui é o que ele chama de planícies. Mas se você lembrar dos anteriores, praticamente reduziu muito a área das planícies em relação a Haroldo de Azevedo e em relação também ao próprio Aziz Absaber. A diminuição foi enorme quando nós pensamos na área de cada uma delas. E outro detalhe que surgiu aí no mapa de Jurandir Ross, a depressão. Como assim? O que é uma depressão quando nós pensamos em formas de relevo? É uma área do terreno mais baixa e nos lados tem outras áreas mais altas. Exemplo, o primeiro planalto paranaense pode ser chamado de uma depressão. A Serra, a Escarpa Devoniana, São Luís do Purunã e a Serra do Mar estão mais altas do que a região, por exemplo, onde está Curitiba, Campo Largo ou toda a região metropolitana. Podemos chamar, então, este ponto aí do primeiro planalto que nós classificamos, e esta é uma classificação regional do Paraná, também de depressão, segundo a interpretação do professor Jurandir Ross. Concurseira, concurseiro, uma dica de estudo sobre o tema que você acabou de estudar é este livro. Veja só. Geomorfologia do Brasil. Ele foi organizado pela professora Sandra Batista da Cunha e pelo professor Antônio José Teixeira Guerra. Neste material, concurseiro, concurseira, você vai encontrar muitas informações sobre o relevo do Brasil, a sua evolução e como ele se formou. Vale a pena estudá-lo. E com essa dica, eu me despeço desejando a você ótimos estudos e, é claro, uma ótima prova. Até a próxima!